Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, pessoal. A gente vai sair aqui de casa para encontrar com um casal que eles estão fazendo a construção artesanal. Eles compraram uma Sprinter e estão passando por todo esse processo de construir manualmente. Então a gente vai lá na casa deles trocar uma ideia para saber como é que tem sido essa experiência. Então a gente vai mostrar tudo aqui para vocês. Olha, já vai morder uma mão. Olha ali. Não, um cajaquinho. Ai, eu quero morder essa mão. Eu quero morder essa blusa. Ai, meu Deus do céu. A gente acabou de chegar aqui na casa deles, essa que está aqui atrás de mim é a van deles, e eles também estão aqui atrás, eles já vão se apresentar para vocês. Então vamos trocar essa ideia bem descontraída para saber como que é a construção artesanal, gente. Gente, então a gente vai trocar uma ideia com eles. Primeira coisa que eu vou pedir para eles se apresentarem, né? Saber o nome deles, só falar sobre o projeto e qual é a ideia, o que eles vão fazer com essa van aqui, aonde que vai chegar essa van aqui. Eu sou o Thiago E eu sou a Amanda. e o nome do projeto é Vai Dormir Onde? Então a gente comprou, é uma Sprinter 313, 2010 e é a longa, né? Existe a extra longa e a extra longa big, a nossa é a longa. E nós vamos construir o nosso motorhome artesanal, nós mesmos. E vamos viajar do Ushuaia até o Alasca. Uma viagem programada mais ou menos para 2 anos. Na verdade, quem vai nos levar é essa aqui. É a Velã, É a a gente só Velã. vai de companhia dela. Ela que vai decidir até onde a gente vai chegar, na verdade. Agora eu quero ir direto, eu estou me segurando aqui para não encher vocês de perguntas sobre a construção artesanal. Aham. Porque eu estou fazendo vários vídeos sobre isso e estou me aprofundando mais. Então eu tenho muitas dúvidas. O que eu mais tenho é dúvida, né? Por isso que eu vim aqui conversar com eles. Então, deixa eu começar perguntando por que vocês tomaram a iniciativa de fazer a construção artesanal e não de terceirizar. Acho que como muitas pessoas, a van e a viagem é um projeto de pandemia. Muitas pessoas tiraram o projeto de pandemia, projetos da gaveta por causa da pandemia. E a nossa viagem e a van é mais um exemplo disso. A gente chegou a fazer alguns orçamentos para fazer a terceirizar a construção, mas aí tem 2 pontos. Primeiro, a grana, né? A gente estima que a gente vai gastar metade do valor que a gente ia conseguir construindo com outra pessoa. E a outra questão é a gente ter certeza de cada coisa que tem dentro dessa van. A gente sabe aonde passa cada fio, cada mangueira, como é que foi feita a elétrica. Então qualquer tipo de problema que possa acontecer lá no interior da Bolívia, a gente sabe pelo menos aonde começar essa pesquisa pelo problema, né? Eu consigo... É que a gente passou por isso, né? Aham. A gente terceirizou, então a gente não tinha noção de muita coisa. Então quando a gente saiu em viagem, logo no primeiro mês que a gente estava no Uruguai, a gente passou por uma situação assim, que começou um vazamento na parte de trás e a gente não sabia de onde que era. E aí a gente encontrou o vazamento, não sabia como arrumar. Fomos em várias pessoas para tentar arrumar, mostramos, e hablando espanhol, como é que tu vai explicar isso para as pessoas? Aí mostramos, fomos para várias pessoas e ninguém queria meter a mão naquilo ali. Sim. E aí eu falei pra Paty, não, a gente vai ter que meter a mão. E ela falou, não, vamos ter que voltar pro Brasil. Não, nunca nós vamos voltar pro Brasil, vamos ter que meter a mão. E a gente teve que meio que desfazer as coisas ali e comprar uma coisa só para apertar melhor, uma coisa, era uma coisa simples, sabe? Acho que ninguém queria meter a mão e a gente não tinha muito conhecimento, mas a gente meio que se arriscou, né? E acho que é muito disso, né? Outro tem o conhecimento, né? Tu sabe tudo que tu fez peça a peça, né? Tu sabe onde pode dar problema ou não. Mas o nosso foi um grande desafio por causa disso, né? A gente não sabia daqui atrás. Isso foi uma coisa que passou muito na nossa cabeça, porque eu acredito muito, eu sou assim, eu aprendo muito na prática. Por mais que eu estude a teoria e tal, a prática é que me faz aprender. Tudo na minha vida foi assim. E as nossas profissões, eu sou engenheiro químico, a Amanda é dentista,
Mas o engenheiro químico é um engenheiro que sabe muito pouco de montagem, sabe mais de projetos, de indústria química, enfim. Sim. Então eu não tinha nenhuma base nem do que é um nipple, nem o que é uma abraçadeira de inox que é diferente da normal, eu não sabia sobre quais mangueiras utilizar e tudo mais. E hoje a gente ainda está na fase inicial, está na fase de infraestrutura. Mas com certeza eu já sei muito mais do que eu imaginava para ter que construir uma van. Sim. Quando a gente pensa em construir uma van, a gente pensa, tá, de certa forma faz um pouco de sentido. Eu já pesquisei inúmeros vídeos, eu olhei vídeos americanos, olhei vídeos brasileiros, eu já sei tudo. Só que quando tu vai botar a mão na prática, tu descobre que tu não sabe nada. Tu não sabe o detalhe, tu não sabe a bitola que tu tem que utilizar, o tipo de rosca, o tipo de engate rápido, a mangueira que quando esquenta ela pode liberar toxina, ou outra mangueira que é mais apropriada, mas que não foi feita para aquela finalidade. Por exemplo, a gente usa aqui mangueira para água quente, que é mangueira para equipamento pneumático. Desculpa, para equipamento à base de óleo. Então são mangueiras de lubrificante, aquelas pretas assim, onde são óleos a alta pressão que passam por ali. Que suporta altas temperaturas. Exato. E a gente não sabia qual utilizar, a gente foi pesquisando e tudo mais, e aí a gente achou. Aí que eu quero chegar na próxima pergunta. Aonde vocês buscaram conhecimento e coragem para conseguir, porque vocês não tinham conhecimento antes, Sim. buscaram, aonde vocês buscaram, e eu acho que. E coragem também, né? Porque vocês estão construindo uma casa do zero. Exato. Eu acho que um dos pontos também do projeto ter vindo na pandemia é que a gente se distrai e se diverte fazendo isso, né? Eu imagino, porque buscar o conhecimento, vai lá, tenta, e aí dá errado. E daí vai não lá, dá acerta. certo, e vai de novo, e aí vê outro vídeo. A base do nosso conhecimento, acho que grande parte foi do YouTube, né? Além do YouTube, a gente decidiu também investir em cursos. A gente sabe que não são cursos baratos. Sim. Só que como a gente continuava nas nossas profissões, o que o curso te dá? Ele te dá o conteúdo mais organizado. Apesar de hoje a gente achar que todo o conteúdo que tem nesses cursos, ele existe na internet, existe no YouTube disponível, ele não está organizado. E o curso ele te entrega tudo isso organizado. Ó, tem essa etapa, tem a outra etapa. Então, para quem não tem tempo de pesquisar, faz sentido comprar um curso. Então a gente investiu nesses 2 cursos e a gente fez eles todos, então já nos deu uma base, mas isso não foge de quando a gente tem uma dúvida, alguma coisa, a gente tem que ir no YouTube de novo, ou a gente tem que falar com profissionais que não trabalham de forma específica com construção de motorhome, mas trabalham com, por exemplo, elétrica, hidráulica, residencial. Claro. Então, na verdade, é tudo uma adaptação, né? A construção, como tu bem disse, é uma casa, né? Então, em casas a gente tem técnicas que são utilizadas. Será que faz sentido utilizar no motorhome? Algumas sim, outras não. Então, a gente vai aprendendo. Eu estou nessa fase de pesquisar e sabe que a ansiedade sempre bate. Como tu falou, a vontade de meter a mão na massa, né? Porque só de ficar vendo vídeo, essas coisas, te inspiram, te estimulam, né? E aí tu quer, vamos comprar um carro, vamos fazer essa montagem e tal. Só que por outro lado eu também acredito que seja um fator das pessoas errarem bastante, deixarem a ansiedade passar, porque vai atropelando as etapas, né? Tu tem que fazer um monte de etapas e às vezes misturar as etapas, né? E aí tu, pela ansiedade, tu quer meter, fazer a coisa sair. E eu acredito que isso pode fazer cada carro sair que é tipo um Frankenstein. Não, e acontece, a gente já mudou muito de ideia. E aí é uma coisa que, se a gente puder deixar uma dica para quem está começando, é assim, é o projeto, sabe? Tu tem que investir tempo, tem que investir energia no projeto. Porque geralmente, e aí vamos falar também da parte prática, né? A gente geralmente faz esses projetos em casal, né? A gente sempre faz com a nossa parceira, a gente faz com o nosso parceiro, enfim. E existem divergências. Quando a gente tem pouco tempo, se tu deixar para resolver essas divergências na hora de botar a mão na massa, nada sai do lugar.
Então a melhor coisa que tem é tu ter um projeto onde vocês já discutiram, já quebraram o pau lá durante o projeto, mas agora ele tá pronto. Então beleza, a gente já sabe, a cor das paredes vai ser essa, o modelo vai ser esse, a clarabóia vai ficar em tal lugar, a cama vai ser de montar, a cama vai ser fixa. Então tu não tem, já não perde mais tanto tempo com isso. Sem contar o tempo que tu perde com a compra de materiais, né? Quando tu já tem o projeto, tu já sabe o que tu tem que comprar. Agora, se tu for botar a mão na massa e ir comprando aos poucos, primeiro que tu perde tempo, que é a coisa que acho que a gente menos tem, e outra é dinheiro, porque como as coisas estão subindo muito o valor, quanto mais coisas tu conseguir comprar antes, menor vai ser o custo do teu projeto, com certeza. Então, se eu tomar a decisão de fazer artesanal, tu acha que eu deveria comprar tudo de uma vez antes? Não Seria tudo. uma boa estratégia? Não? Seria uma boa estratégia, não digo tudo porque sempre vão ter ajustes que tu vai precisar fazer. O projeto ele serve de guia, mas tem detalhes que tu vai ter que ajustar ao longo da construção. Mas coisas em que tu sabe, por exemplo, chapa de compensado naval, tu sabe que tu vai usar no mínimo 3, vale a pena, ou mais, tá? Digamos, vale a pena tu comprar umas 4, 5 já, porque tu vai usar essas chapas. Sabe? E vale até pra testar? Tu Também. deixar um espaço ali pra testar? Também. Porque tu tá começando a fazer Exato, e tal, tu vai errar, né? Tu vai errar. No mínimo, assim, eu acho que madeira, principalmente, tu vai gastar uns 20, 30% a mais de madeira porque tu vai errar, né? Ainda mais quem não é marceneiro, enfim. Né? Pra gente aprender a usar uma serra circular, a gente estragou muita chapa de compensado naval. E vocês compraram todas as ferramentas pra fazerem tudo aqui? Assim, isso é uma Vocês não vão dica... terceirizar nada? Não, isso é uma dica importante. A nossa ideia é não terceirizar nada. Okay. Só que ao mesmo tempo a gente entende que se chegar num limite técnico que a gente não consiga avançar, Claro. a gente conhece pessoas que trabalham, são amigos, enfim, que trabalham e que a gente pretende contratar também para fazer. E o bom exemplo disso é a marcenaria. A parte estrutural da marcenaria a gente tem certeza que consegue fazer. Mas o acabamento, isso provavelmente a gente vai ter um pouco de dificuldade. Pra não ficar Aí muito a gente vai ter que testar. E a gente vai trazer até a gente já trouxe algumas vezes aqui um marceneiro que é meu amigo, pra gente discutir junto o projeto e algumas coisas ele vai ter que fazer fora, talvez. E não tem problema. Acho que a gente tem que respeitar o nosso limite, né? Mas a questão da compra dos materiais, acho que a parte principal, assim, elétrica, hidráulica, aquecedor de passagem, porta-pote, que mais? Não, isso... Essas coisas todas, o quanto antes comprar, melhor. Perfeito. Pra eu chegar e saber a dimensão deles. Aí é que tá. Aí é que tá. Coisas em que tu não tem como customizar, é primordial que tu tenha o quanto antes. Então, por exemplo, o frigobar, né, a geladeira, o porta-pote, que tu sabe já qual é, a clarabóia, que tu já tem ideia de qual vai ser. Isso tudo, fogão, que tu não tem como customizar o tamanho, o ideal é que tu já tenha na hora da montagem. Porque daí tu vai fazer os móveis em função daquelas peças que tu não tem como ajustar depois, né? Perfeito. Então isso vale a pena com certeza, com certeza. O último vídeo que eu lancei, eu meio que listei tipo, várias profissões que estão envolvidas aqui, né? Marceneiro, meio que uma cacetada, né? E aí eu tava vendo, tipo, se eu fosse chutar a quantidade de marcenaria no carro, eu chutei, por exemplo, 70%. Que envolve muita madeira, né? Se tu escolher a madeira, né? Tem outros materiais hoje em dia. E então eu já comecei a meio que fazer o curso de marcenaria. Boa. Para entender bastante dessa área, para não meio que deixar essa parte na minha mão mesmo. E aí talvez uma coisa que seja mais complexa, tipo a elétrica, talvez eu terceirize. Sim. Porque uma coisa que eu nunca mexi, só toquei lâmpada e resistência de chuveiro. Sim. Aí tu quer fazer todo um sistema elétrico. Sim. Claro que tu pode ir lá estudar e investir o teu tempo, né? Mas eu considero muito algumas coisas assim. Eu concordo contigo, a parte de marcenaria é a maior parte. E eu senti falta muitas vezes de um curso de alguém, de um apoio mais técnico de um profissional. Muitas coisas a gente vai aprendendo, e um exemplo disso, que até tu perguntou antes, é ferramentas. Né? O ferramenta é um custo importante no teu projeto do motorhome que às vezes as pessoas não colocam na planilha. Né? Para ti ter um motorhome que te agrade ou que faça sentido
pra ti no nível que faça sentido pra ti, porque hoje a gente vê muito projeto de motorhome que é a coisa mais linda do mundo, né, cara? Não, o que mais Que é mais legal que o teu apartamento, que quer morar ali pro resto da vida. E se tu não chegar perto disso, talvez tu te torne frustrado com o teu equipamento. Só que para te alcançar aquele nível, tu tem que ter ferramenta. Porque não é, por exemplo, um corte reto com uma serra tico-tico, cara, é quase impossível. Depois que tu começa a ver, tu pensa, não, eu vou fazer, cara, tu não vai conseguir. Não dá certo. É diferente tu ter... Ou vai ficar estranho, né? Ou vai ficar estranho. Fica um acabamento feio. Então, assim, um exemplo, uma ferramenta que a gente nunca tinha ouvido falar e que hoje eu tenho certeza que não dá para construir um motorhome sem ela, que é a tupia. Tupia é um equipamento assim que poucas vezes a gente ouve falar, é um equipamento que faz cópia, né, de bordas em si, enfim, faz o acabamento final da madeira e que não vai ficar legal se tu não usar um acabamento com tupia. Então esse tipo de coisa, e qual fresa tu usa na tupia, entendeu? Qual tipo de serra tu usa na tico-tico? Isso a gente não tinha, sabe? Então um curso, como fazer a fixação em 90 graus para fazer um armário bonito. Cara, isso são técnicas de marcenaria que a gente não conhece. Claro. Então, tu fazendo um curso de marcenaria, isso tu vai sair nadando de braçada, entendeu? Sim, e vi várias opções, fico até meio confuso de qual escolher. Com certeza. Muito legal. Esse meu amigo que é marceneiro teve aqui com a gente 2 dias, foi um salto pra mim em termos de técnica, sabe? O cara, não, aqui, ó, Thiago, faz assim, ó, bota um em cima do outro, tu já sabe o tamanho, não precisa ficar medindo 2 vezes, corta assim. E tu, porra, Economia de tempo, né? Sem dúvida. E ele te explicando que ela é, putz, como é que eu não sei? É bem assim. O que mais poderia perguntar? Não, eu ia dizer que eu... Nem a resistência do chuveiro, sabe muito bem. Na praia, ele foi trocar, ele trocou 3 vezes, eu acho, até que falou, desistiu. Que vez esse chuveiro? E aí eu falei pra ela, nossa, teu chuveiro tá estragado. Eu tentei, mas... Tu sabe que a elétrica é sempre o maior medo, né? É o pavor de todo mundo que constrói, né? Mas assim, e é importante tu ter um projeto elétrico e tudo mais, e é sempre importante tu dimensionar pra cima, né? A gente tá falando de segurança, e se tu tiver um fio com uma bitola muito fina num equipamento que consome muito, a chance de tu ter um princípio de incêndio que pode se propagar em equipamento de madeira, em uma montagem de madeira, ela é grande. E num lugar ermo, às vezes, quando tu vê, tu vai estar lá, sei lá, no interior da Patagônia, pode ser um problema ainda maior. E acho que também essa questão da escolha dos materiais, né? Como isolamento térmico, né? Saber qual é o trajeto que tu vai percorrer, qual o isolamento vai ser mais adequado para ti, né? E a gente escolheu ela de rocha, aluminizada, também por ela não pegar fogo, né? Ser inflamável. E a gente acredita que vai dar conta. E a gente usou a lã de 5 centímetros, de 5 milímetros? 5 centímetros. A gente utilizou a lã de rocha de 5 centímetros, que a galera usa 2,5, geralmente, por causa do frio. Aí a galera fala, mas é que aí vai perder um pouquinho de largura na van e tal. Cara, é muito pouco. Eu tenho 1,65 e a Amanda tem 1,58. Então pra nós 5 centímetros, 2,5 não vai fazer a menor diferença. Agora, por experiência própria, a gente passou algumas dificuldades no Ushuaia, né? Então, se tu, como tu falou, tu investiu bem no isolamento, mas se tu deixar qualquer brecha no teu carro, isso durante o tempo, tipo, por exemplo, toda noite, pegando, nem que seja só um buraquinho, aquilo ali vai gelar todo o teu carro. Bom saber. Não, porque a gente, ou seja, a parte da frente ali da cabine a gente não cobriu. E ali do carro entrava muito gela tudo, né? Do vidro também, do vidro a gente conseguiu ter uma solução, mas do vidro entra muito frio também. Então, isso é uma coisa que falam bastante e a gente imagina que tem todo sentido, que é quanto mais janelas também, claro que é bom para ventilar, só que ao mesmo tempo o vidro ele não tem o isolamento térmico que tem a lã de rocha. Então se tu tiver muito vidro vai ser uma van muito gelada. Tanto é que as nossas janelas, vocês vão ver depois, elas são bem pequenas, até são menores do que a maioria. Por 2 motivos. Segurança, né? A gente escolheu uma janela que não passasse uma cabeça, pelo menos. Foi o padrão que a gente decidiu, não pode passar uma cabeça. E outra por ter uma... Eu não tô com cabeção, então qualquer janela
Não, nem pelo para-brisa ele fala. O que eu ia te falar, tipo, qualquer buraco, né, que tu fizer já é, tipo, eu vi que no banheiro ali tu botou um buraco pro cooler, né? Isso. Se tu deixar a porta do banheiro, por exemplo, aberta, ali Ah, já é um escape. com certeza. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Qualquer Claro. buraco que tu deixar na tua van, se tu não pensar nisso na hora de isolar, Não, e a gente acaba não pensando, né? Porque existem lugares em que é difícil até tu colocar o material, né? E daí vem o que vocês tinham falado, aquelas espumas expansivas talvez seja uma boa opção para dentro das vigas, ali onde tu não consegue entrar com o material. Até inclusive o cooler ali é outra coisa que a gente fez uma adaptação, né? A gente foi pesquisar e tal, um cooler, a gente queria que a maior parte fosse 12 volts. E os cooler 12 volts eram muito caros. Daí a gente foi pesquisar e descobriu que o cooler de computador, ele é 12 volts. E daí eu fui pesquisar e a vazão dele de ar é a mesma daqueles coolers que é 400 pila o 12 volts, sabe, pra parede. E daí a gente adaptou um cooler de computador ali. Colocou a grelhazinha e é o cooler ali dentro. porque eu dei uma pesquisada assim, sabe que é bem difícil, eu não encontrei nenhum aqui no Brasil. Não, só vem de fora e é caríssimo. E é bem caro. Daí a gente optou pelo cooler de computador. Aí que a função manual faz a diferença. É, então, ela acaba, e tu acaba, cara, assim, é o que a gente falou, é quase metade do valor. Mas é claro, a gente tem erros que esses outros, o cara que é profissional não ia ter. Então, digamos que, né, 60% do valor aí. Né, porque ele tem os 10% Mas a de erro. experiência que vocês têm. Exato, daí. Poxa. Exato, e é o prazer de a gente estar fazendo certeza. e a diversão de estar fazendo também, porque a gente se diverte muito. Xingar o Thiago. Né? Faz e cagada, aí- você faz cagada. E é isso, né, cara? O cara tem que estar preparado pra quebrar o pau. Também não tem. O casal que trabalha junto briga junto também, não adianta, né? Sempre vai acontecer. Mas o importante é enfrentar com diversão, né? Com bom humor. Porque, claro que tem gente que se separa quando vai casar antes, né? Porque o preparativo do casamento já dá um estresse, né? Imagina construir uma casa. Meu, imagina. Não, o pior é depois, é a convivência ali diária. Ah, tem que aparecer aqui e falar. Ah, tem depoimento. Quero ter depoimento. Mas isso a pandemia já provou, eu acho, né? Tem que dar certo, quem não dá, já separou o joio do trigo. E uma coisa do nosso projeto também é que a Avelã, nossa cachorra, vai junto e ela não é tão pequenininha assim, né? Percebi. Então, no nosso layout, uma das nossas prioridades é que tivesse espaço para ela. Como vocês podem ver, ela tá deitada aqui, jogada. E ela precisa de um espaço grande para ela se sentir confortável, né? Não só dentro da van. A gente sabe que ela vai curtir o mundo, o jardim dela vai ser o mundo. Mas quando a gente tiver em dia de chuva, quando tiver na hora de dormir e tal, a gente tem um espaço ali na frente no layout que vai ficar todo pra ela. Ah, que show. Eu estou perguntando, ela não dorme com vocês. Ela dorme. Pelo tamanho. Hoje no inverno a gente liberou. Olha aí, viu? Que legal. A gente liberou ela de dormir no quarto. Mas ela não dorme na cama, ela dorme no quarto com a gente. Ah, tá. Ela também não gosta muito, porque ela fica com calor, Muito quente, né? ela E daí logo ela sai. Ela gosta de ter o cantinho Mas dela. aqui na van, o que a gente fez de diferente? A maior parte da galera avança ali da cozinha bastante na porta, né? Fica às vezes um espaço só normal de porta para passar. Pra uma pessoa passar. A gente vai deixar quase aquele vão inteiro aberto ali. Então é um espaço que ela vai ter de circulação bem melhor ali para ela se ela quiser ficar ali na frente, sabe? Mas aí tu vai sacrificar um bom espaço. Sim. É, A gente então, vai ter mas aí a gente... praticamente um armário a É menos. isso que eu tô vendo, né? Da diferença dos layouts. É do teu perfil, né? O que é importante pra ti, o que não é. E aí isso. alguma coisa tu sacrifica, mas... Sempre a discussão do layout é bem polêmica sempre, e é sempre uma troca. O espaço é o mesmo, o espaço total é o mesmo, tu vai tirar de alguns lugares para botar para outros. Então, por exemplo, como nós somos baixos, né, a gente tem a altura baixa, a gente já diminuiu a cama. Então a nossa cama, ao invés de ter 1,30 de largura, que é o que a galera faz normalmente, a gente está com 1,25. São 5 centímetros importantes. O nosso banheiro também, a gente viu que é o mínimo para ter um banho confortável. Ele tem 70 por 60. Então é assim, 70 por 80. Tá. É um tamanho mínimo que a gente achou que dava para ser confortável. Sim. E daí com isso a gente foi ajeitando as coisas e, claro, perdemos um espaço, mas pelo menos ela vai ter um lugar maior para ela poder dormir, assim.
E o layout de vocês vai ter garagem também? A cama vai ser altura Sim. com garagem embaixo? Porque isso é uma coisa que foi a primeira coisa que eu vi que era importante do projeto. A gente descobriu a altura da cama por causa do aquecedor de passagem, que era uma coisa que a gente não tinha percebido. Por que as camas eram tão altas? Porque ela tem que ser, se tu quiser botar o aquecedor de passagem no lugar convencional, maior do que o aquecedor de passagem, com o chaminé e as mangueiras embaixo, né? Então, para isso acontecer, a cama vai ficar um pouquinho mais elevada, a gente vai ter que fazer um degrau para acessar o quarto, sala, né? Um degrauzinho, para não ficar com os pezinhos balançando, ainda mais com as nossas perninhas, né? 1,58, né? Aí, e daí a gente fica com uma certa garagem, né? A gente fica com uma garagenzinha legal, que vai ficar o botijão de gás e um espacinho aqui no meio, assim, não é grande coisa. Como a nossa van é a longa, né, não é das maiores, a gente não vai ter um espaço, né, muito grande de garagem. Pessoal, a gente reparou que o vídeo está ficando muito longo, então a gente vai cortar aqui, porque a gente quer mostrar com relação ao layout deles. Tudo que eles montaram até agora, em detalhes para vocês, e falar sobre as dificuldades que eles tiveram também. Mas eu quero falar que eles também têm um canal no YouTube, eles também têm Instagram, eles estão compartilhando toda a montagem que eles estão fazendo. Então é muito bacana, e também tu queria falar alguma coisa do canal? Não, é que assim, se vocês forem lá e vão se inscrever, como eu sei que vocês vão se inscrever no canal do YouTube, vocês vão ver que ele está um pouco atrasado. Mas é o seguinte, a gente decidiu estrategicamente, não é que a gente não tenha tempo, a gente decidiu estrategicamente que a gente vai gravar, a gente está gravando toda a construção do motorhome, a gente vai editar toda ela e vai lançar toda ela só depois que tiver pronto o motorhome. Então vai ser um vídeo por semana para as pessoas não ficarem esperando, né? Porque às vezes demora um mês, enfim. Então vai ser tudo junto uma vez por semana para ter frequência também. Então por isso que está um pouco desatualizado, mas quando atualizar vai atualizar tudo de uma vez. Ou seja, estão documentando tudo, registrando tudo, mas na edição e tudo. Exatamente. E aí vão fazer tudo depois. Exatamente. Então espero para sermos Estratégia do Globoplay, assim. Tantos episódios. Daí a gente vai vendendo streaming, já tá vendido Netflix, né? Como construir sua van. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal.